Olá, colegas, tudo bem? Eu me chamo Liane Tabarelli, sou advogada militante, professora da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul e também sou doutora em Direito. Nós iremos, ao longo dessa semana, dialogar sobre bioética aplicada no direito das famílias e das sucessões. Para tanto, escolhi eu uma temática que tem sido objeto de intensa discussão nos nossos tribunais pátrios. Envolve ela métodos de reprodução assistida e, por outro lado, também procedimentos cirúrgicos contraceptivos, tais como vasectomia e laqueadura tubária. Bem, a partir desses procedimentos buscados muitas vezes por um grupo familiar que planeja sim ter um filho ou, muito antes, pelo contrário, não deseja tê-lo, é que há intensos debates em demandas judiciais sobre eventuais falhas na prestação dos serviços médicos ao realizarem tais procedimentos. Falhas muitas vezes no acompanhamento pré-natal ou em testes genéticos que se façam necessários em uma fertilização in vitro. Assim é que nós, para que possamos dialogar sobre as principais ações no direito brasileiro que envolvem essa temática e quais são as diretrizes da bioética que apresentam comandos a serem seguidos pelos profissionais da área da saúde, é que nesta videoaula de início iremos trabalhar sobre esses novos danos indenizáveis. Na sequência, falaremos especificamente em outra videoaula sobre a responsabilidade civil médica e hospitalar. Também será objeto de estudo o dever de informar por parte dos médicos aos pacientes na busca de um consentimento livre e esclarecido dos pacientes ao se submeterem a determinados procedimentos cirúrgicos. E, por fim, na última videoaula, faremos o fechamento aproximando todas essas lições das temáticas mais tormentosas que envolvem os debates judiciais sobre demandas indenizatórias que de algum modo envolvam procedimentos de reprodução assistida, procedimentos de métodos contraceptivos por meio de intervenções cirúrgicas que, por parte do paciente, são reconhecidos como inexitosos e este busca, então, ressarcimento em juízo. Para que nós possamos dar início à temática envolvendo os novos danos, eu vou me permitir compartilhar com os colegas a tela do meu computador. Vejamos então. Com relação à responsabilidade civil e os novos danos, de início, devo eu pontuar, como é de conhecimento dos colegas, que pelo nosso sistema jurídico brasileiro, possível é que alguém se veja obrigado a reparar um prejuízo causado por ele próprio ou causado por outra pessoa, como é o caso dos hospitais, que muitas das vezes se veem obrigados a indenizar erros praticados por pessoas que prestam serviço na condição de empregados nas dependências hospitalares. Também possível é que os donos dos animais venham a indenizar por atos lesivos que estes causem a terceiros. E também a responsabilidade civil do proprietário de coisas, quando estas causam prejuízo na esfera jurídica alheia. Esta é, grosso modo, a estrutura do Instituto da Responsabilidade Civil no direito brasileiro. E vejam, nessa linha, interessante que ponderemos que, de início, a responsabilização civil é sempre por ato próprio.
prevista no caput do 927 do Código Civil Brasileiro. Ou seja, aquela pessoa que de algum modo causar ilicitamente dano a outro, fica obrigado a repará-lo. A ideia de dano injusto. Um dano que não fora provocado pelo lesado. Tanto é assim que é ele denominado vítima. Mas vejam, a nossa sociedade, ela é potencialmente danosa. Nós temos inúmeros fatores de risco e, com uma frequência cada vez maior, ocorrência de danos das mais diversas ordens, intensidades e magnitudes. Por isso é que, classicamente, nós temos a compreensão de que existem os danos patrimoniais ou materiais em uma categoria, e de outro lado, os chamados danos extrapatrimoniais ou imateriais. Os danos patrimoniais atingem, como sabem, um bem que é quantificável em dinheiro, que representa muitas das vezes o patrimônio de alguém por meio de um veículo, uma casa, um terreno. Esses danos estão previstos no 402 da legislação civil, chamados danos emergentes e lucros cessantes. Classicamente, essa é a ideia de que um prejuízo que atinge o patrimônio de alguém, por isso dano material, algo que tem existência física, se injustamente experimentado, este prejuízo deve ser indenizado. De outro lado, nós também temos um grande gênero, os chamados danos extrapatrimoniais ou imateriais, que atingem direitos da personalidade, ou seja, bens que não podem ser de forma exata e com absoluta convicção quantificáveis em uma quantia monetária. Nessa linha, embora equivocadamente no Brasil tenha se assentado a ideia de que, se de um lado podemos ter danos patrimoniais, de outro teríamos danos morais, ou seja, a nomenclatura dano moral é utilizada alargadamente para toda e qualquer situação que não represente dano material. Fato é que esta compreensão é uma compreensão equivocada entre nós, porque os danos morais puros, eles são espécie do grande grupo, do grande gênero, danos extrapatrimoniais ou imateriais. E, ao se falar em novos danos, observem que este grupo dos danos extrapatrimoniais está cada vez mais se revelando enriquecido. Porque nós temos o reconhecimento da autonomia dos danos estéticos, podemos também, nesta linha dos danos imateriais, reconhecer os danos à honra, os danos à imagem, os danos à saúde, os danos ao nome, os danos morais puros. Então, vejam, dano moral, o dano moral puro, entre nós é uma espécie do grande gênero danos extrapatrimoniais. De outro modo, há que se dizer aqui que, em nível de direito comparado, nós estamos reconhecendo, em nível de outros países, inúmeros danos indenizáveis, os chamados danos biológicos, que aqui no Brasil poderia, inclusive, se entender que gradativamente está a se construir lições que possam vir a acolher os chamados danos biológicos. Lembro de um julgado do Superior Tribunal de Justiça do ano de 2012, onde o ministro Sanseverino reconheceu o dever de indenizar de uma empresa a um casal
e há uma criança recém-nascida, em razão de que a empresa fora contratada para extrair as células-tronco no momento do parto dessa criança, para eventuais necessidades de tratamentos de enfermidades futuras. Enfermidades essas que a família da criança que a gerava tem tendência a desenvolver. Por isso, vejam vocês, por falha absoluta no cumprimento do contrato, tendo em vista que a empresa não extraiu as células-tronco no momento do parto e não pode fazê-lo em momento posterior, porque isso é inviável, é que se reconheceu que de alguma forma houve, não sobre essa nomenclatura, mas houve dano biológico. Um dano que contamina, por exemplo, o direito de alguém de ter um tratamento de saúde adequado à sua condição, quando poderia realizar em uma situação melhor. Embora nós não tenhamos essa rubrica sobre este nome no direito brasileiro, dano biológico, estamos gradativamente construindo lições acerca deste tema, como já reconhecido em cortes, por exemplo, italianas. Também, em livro de direito comparado, a ideia de nervous shock, uma tradução literal, nervos em choque, que aqui no Brasil nós podemos, dadas as devidas proporções, reconhecer que é um dano por ricochete, quando uma mãe, por exemplo, acaba presenciando um assalto que acaba por ceifar a vida do seu filho. Os chamados danos existenciais de origem italiana, que vem sendo, em especial nas cortes trabalhistas brasileiras, reconhecido. Danos que comprometem, sim, o projeto de vida de alguém. Danos denominados loss of amenities of life, perda das amenidades da vida. Mobbing, reconhecido como, aqui no Brasil, assédio moral no trabalho. Bullying, o assédio no ambiente escolar. Stalking, uma ideia de perseguição, que hoje nós temos cristalizada na legislação no âmbito penal, com a Lei Maria da Penha, que exige muitas das vezes, como punição, que o agressor se mantenha afastado da vítima num determinado raio de distância determinado pelo juiz. Fato é que o direito comparado é pródigo em oferecer o reconhecimento de novos danos indenizáveis. E nessa linha, tendo em vista que não é, de fato, especificamente o objeto de estudo da nossa disciplina, os danos indenizáveis em direito comparado, que vêm sendo reconhecidos nos últimos tempos, é que deixa a vocês aqui a indicação para leitura futura de um artigo do desembargador gaúcho Eugênio Facchini Neto. Esse artigo não é um artigo necessariamente recente, ele fora publicado a primeira vez no ano de 2012, mas ainda se apresenta como precursor acerca da matéria, tendo em vista a profundidade e a seriedade científica com que ele apresenta o reconhecimento de novos danos indenizáveis nas mais diversas cortes de justiça em sede de direito comparado. Por isso, observe, fato é que cada vez mais está a se reconhecer a existência de uma multiplicidade de prejuízos que podem ocasionar o dever de indenizar. Por isso é que, no nosso sistema, impossível a responsabilização civil sem dano. Ele é um elemento essencial, ainda que presumido seja. Trata-se, inclusive, de uma temática que já for objeto de questionamento em concurso público. Observem, a pergunta, ela exigia que o candidato
avaliar se uma determinada afirmativa, se verdadeira ou falsa. A afirmativa era a seguinte: ocorrendo a prática de um ato ilícito, mesmo se ele não houver causado dano à vítima ou ao seu patrimônio, surge a responsabilidade civil e a obrigação de indenizar, em virtude da violação a um dever de conduta. Bem, um dos requisitos ou pressupostos do dever de indenizar é a existência de dano injustamente experimentado pela vítima. Por isso, ao avaliarmos se essa assertiva é verdadeira ou falsa, por óbvio, deve restar claro aos colegas que é uma assertiva que improcede, porque inclusive o professor Cavalieri Filho lembra que se uma pessoa avançar o sinal dirigindo em velocidade acima da permitida, mas não lesar a ninguém com esta conduta, nem atingir o patrimônio de nenhuma pessoa, não haverá de se falar em responsabilidade civil. Podemos ter, por exemplo, uma autuação em função da violação das normas de trânsito, da velocidade compatível com um deslocamento em determinado local. Mas não há que se falar na imposição de dever de indenizar. Por isso, caríssimos, o dano indenizável entre nós, ele precisa existir mesmo que este dano seja fruto da falha do dever de informar, como veremos em uma próxima videoaula. Esse dano pode ser no patrimônio ou num direito da personalidade, sendo ele, então, material ou imaterial. Pode ser experimentado na esfera específica de uma única pessoa ou pode ser meta individual, como os danos ambientais, os danos aos consumidores, o dano que porventura é praticado ao patrimônio histórico ou artístico. O nosso sistema assegura, no artigo 944 do Código Civil, o princípio da reparação integral do dano. Ou seja, a indenização, ela é medida pela quantidade de prejuízo experimentado pelo lesado. E aqui nessa linha, é regra entre nós que todos os danos devem ser indenizáveis. Uma vítima não pode permanecer irressarcida, experimentando um agravo ao qual não deu causa. Por isso que muitas das vezes aplica-se a teoria da diferença, em especial nos danos patrimoniais, como era antes e como está agora, para verificar a diferença de avaria, por exemplo, que ela está experimentando no seu patrimônio para se ver desta forma indenizada. Nessa linha, classicamente, sempre se reconheceu os danos patrimoniais ou materiais. Inclusive, a doutrina dos professores Luciano e Roberto Figueiredo subdivide os danos patrimoniais em dano patrimonial direto e indireto, onde o dano patrimonial direto seria a lesão a bens economicamente apreciáveis. Diretamente, imediatamente, o prejuízo é em bens dessa natureza, como um veículo, como um jet ski. De outro lado, compreendem também ser indenizável o chamado dano patrimonial indireto, que resultam de lesão a interesses ou bens extrapatrimoniais. Inclusive, o professor Cavalieri Filho endossa essa noção. Vejam o exemplo de um modelo que, em função de uma indevida lesão à sua imagem, perpetrada por um veículo de imprensa, então ela teve um dano extrapatrimonial direto. Um dano direto a bem da sua personalidade, direito de sua personalidade. Mas ela acaba perdendo, por isso, importantes contratos. Então, via reflexa, também dano indenizável. Nessa linha, conforme lembrei aos colegas, esses danos, de acordo com 402, eles se subdividem em danos que emergiram, se positivaram, que vieram à tona, como o fato de um veículo, imaginemos,
ter a lataria danificada e os lucros cessantes, os danos ou reflexos negativos no patrimônio do lesado. O fato, por exemplo, do taxista não conseguir rodar com o seu veículo porque está ele para o conserto da lataria em uma oficina mecânica durante 30 dias. Aqui também muito se fala na perda da chance. Não tenho tempo hábil para desenvolver a temática com os colegas, mas aqueles que têm interesse em aprofundar os seus temas de estudo envolvendo perda da chance, consultem o professor Rafael Petef, estudioso gabaritado acerca do assunto, advogado militante e professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui é importante a lembrança porque muitos advogam que perda da chance seria uma espécie de lucro cessante. Por outro lado, há quem sustente em demandas judiciais hoje que o fato de um procedimento de reprodução assistida ter sido mal sucedido pode acarretar a perda da chance da maternidade, a depender do grau de lesividade que aquele procedimento mal sucedido acarretou no paciente ao qual se submeteu. Por isso, vocês que desejam se aprofundar sobre o tema, aqui indicação de bibliografia para tanto. Se tradicionalmente sempre se reconheceu os danos patrimoniais, de outro lado, nós, em especial, a partir da Constituição Federal de 88, temos positivado o direito de se ver indenizado por um dano exclusivamente moral, o dano extrapatrimonial ou imaterial, que é o grande gênero, onde nele inserido podemos citar o dano moral puro. Esses danos extrapatrimoniais são prejuízos ou lesões a direitos desprovidos de valor econômico imediato, como o nome de alguém, como a saúde, como a integridade física, como a honra. E é nessa mesma linha que o enunciado 274 da 4ª Jornada de Direito Civil já sinalizava que, em função da tutela dos direitos da personalidade no Código Civil Brasileiro, a partir do artigo 11, como uma ferramenta para a proteção da dignidade humana e da pessoa humana entre nós, um dos fundamentos da República, previsto no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, é que, em havendo agravos indevidos a direitos da personalidade, teremos o dever indenizatório, em função do reconhecimento da ocorrência de um dano imaterial ou extrapatrimonial. Assim é que a jurisprudência há tempos assentou neste gênero de dano que dores, sofrimento, tristeza, vexame, angústia, humilhação são simples consequências de danos imateriais e não os danos em si. Por isso, não há que se negar o reconhecimento da ocorrência de dano moral a um paciente em coma, a doentes mentais, a crianças de tenra idade, mesmo que não consigam eles verbalizar o grau de sofrimento, de penúria, de angústia, de humilhação que determinada situação fez com que eles experimentassem. É exatamente este posicionamento assentado em nível jurisprudencial que é corroborado pelo enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil, onde se estabeleceu que dano moral indenizável não pressupõe necessária verificação de sentimentos humanos desagradáveis. Continuando os diálogos sobre essa temática, bem, os danos extrapatrimoniais, então, eles não necessitam ocasionar reflexos materiais. Eu posso ter só um dano ao meu nome, mas que isso não necessariamente acarrete o fato de eu ter reflexos de perda
da minha carteira de clientes no escritório. Por outro lado, nós temos o enunciado 159, que estabelece que esse dano moral puro não poderia ser confundido com meros aborrecimentos decorrentes de prejuízos materiais. Assim é que, num acidente de trânsito, num primeiro momento, quando os danos são exclusivamente materiais, difícil é o reconhecimento de uma lesão a direito da personalidade, porque a lesão foi a um bem economicamente apreciável. Tal como mencionava eu anteriormente que a doutrina subdivide os danos materiais em dano patrimonial direto e indireto, aqui da mesma forma, há o reconhecimento de 2 subgrupos, ambos indenizáveis pelo sistema jurídico pátrio. Observe os chamados danos imateriais diretos, onde direta e imediatamente há uma lesão a um direito da personalidade, como direito à imagem de alguém. De outro modo, também se reconhece o dano imaterial indireto. Situações onde há lesão a um bem ou interesse patrimonial, mas que acabam por conduzir a reflexos extrapatrimoniais lesivos. O caso, por exemplo, de um furto de um bem de extremo valor sentimental para alguém. Por isso, colegas, é fundamental essa lembrança. Embora a jurisprudência pátria, de modo absolutamente alargado, prolate decisões reconhecendo que se o dano não é patrimonial, ele é moral, nós temos que ter uma cautela maior no emprego dessas categorias. Lembrando que podemos ter como 2 grandes gêneros, 2 grandes grupos, os danos patrimoniais ou materiais de um lado, e os danos extrapatrimoniais ou imateriais de outro. E dentro dos grupos, se pensarmos em danos patrimoniais, tenho em especial 2 espécies, os danos emergentes e os lucros cessantes. E de outro modo, aqui nos danos extrapatrimoniais, que está havendo um enriquecimento considerável com o surgimento de novos danos indenizáveis, porque inúmeras espécies estão agregando este grupo, como os danos à imagem, à saúde, à honra, os danos estéticos, os danos ao nome, os danos existenciais, os danos morais puros e tantos outros que vêm sendo construídos pela doutrina, pela jurisprudência, em especial em razão de inspiração no direito comparado. Bem, pontos que merecem destaque aqui envolvem, por exemplo, o inadimplemento de um contrato. Será que por si só o descumprimento de um contrato poderia acarretar danos morais puros entre nós? O STJ tem posicionamento no sentido de que não se reconhece danos exclusivamente morais pelo descumprimento de um contrato. Como regra, são danos no bolso, salvo se houver o acompanhamento de uma lesão imaterial específica, uma lesão de tamanha gravidade e especificidade que atinge sim o direito da personalidade de alguém. Nessa linha, compartilho com os colegas um dos julgados precursores no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, onde se reconheceu, sim, o dano imaterial por descumprimento de contrato, mas isso é exceção e não regra. Neste caso, vejam vocês, farei a leitura do que grifado está em azul. Plano de saúde, procedimento cirúrgico, parto, recusa injustificada de um plano de saúde,
na realização de um parto onde o contratante tinha no seu contrato direito à abrangência dos hospitais de uma determinada região. Nessa linha, vejam, plano de saúde que permite que a sua beneficiária, que era atendida na rede credenciada durante o trabalho de parto, desloque-se por 12 horas entre cidades para acabar tendo seu filho em um hospital público, desdenha com a dignidade humana. O que dá ensejo, sim, a condenação ao pagamento por dano moral. Exceção, este reconhecimento de dano moral indenizável, fruto de descumprimento de contrato, porque a regra entre nós não é essa. A nossa jurisprudência é bastante resistente e reticente nesse tipo de reconhecimento, entendendo, na maior parte das vezes, que o dano é exclusivamente patrimonial quando um contrato é inadimplido. Também há que se ter cuidado com o chamado dano moral presumido ou in re ipsa. Muitas das vezes, profissionais, juristas capacitados sinalizam que nada precisa ser provado nesse tipo de prejuízo. Não, é um dano que é presumido pela ocorrência de um determinado fato. Por isso, ele independe da prova do dano, mas não do fato que faz presumir por si só em ele ocorrendo que o dano é intrínseco a ele. Nessa linha, nós poderíamos lembrar da súmula 403 do STJ. Independe de prova do prejuízo, prova do dano, da lesão, do agravo, a indenização pela publicação não autorizada de imagens de pessoas com fins econômicos ou comerciais. Então, por isso, vai provar o fato do qual se presume a ocorrência de dano indenizável. Os danos morais, tecnicamente, eles são compensados e não reparados, porque é impossível se retornar ao estado anterior, porque a reparação ela busca entre nós a restituição ao status quo ante, que no âmbito dos danos morais puros isso é impossível. Então, tecnicamente, inclusive, é mais adequado o emprego do termo compensação a título de danos morais puros ou dos danos extrapatrimoniais, um prejuízo à imagem de alguém, ao nome de alguém, um prejuízo à saúde de alguém é compensado e não necessariamente reparado, como se, com o recebimento de uma quantia em dinheiro por parte da vítima a título de indenização, o dano fosse apagado por completo. Sabemos que não o é. Bem, nessa linha, então, vejam, estamos de imediato a gradativamente reconhecer a existência de outros e novos danos, em especial aqueles que vêm, como lhes disse, a engrandecer o gênero dos danos extrapatrimoniais. Nessa linha, nós temos reconhecimento da autonomia do dano estético, que pode ser cumulável com o dano moral pela súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, mas é um dano autônomo que muitas das vezes resulta de um procedimento médico mal sucedido. Também o reconhecimento dos chamados danos por ricochete ou oblíquos, que indiretamente fazem com que alguém experimente um prejuízo por ter ligação com pessoa que direta e imediatamente é atingida por uma lesão. O exemplo, por exemplo, de danos morais concedidos a filho em razão de lesão à imagem e à honra do pai falecido. Quem de fato experimenta direta e imediatamente a lesão é o de cujos, mas indiretamente, por uma via reflexa, os herdeiros deste falecido também experimentam uma lesão indenizável. Bem,
embora ainda a jurisprudência não tenha um posicionamento sedimentado, nós temos inúmeras decisões que envolvem um eventual pedido indenizatório por dano moral por abandono afetivo. Hoje ainda, nossa jurisprudência, na maior parte das vezes, se revela resistente ao acolhimento desse tipo de indenização, mas representam novos pedidos de reconhecimento da existência de lesões indenizáveis. Lembremos também dos chamados danos coletivos, difusos e de interesses individuais homogêneos. A ideia de que nós temos danos que abrangem um grupo, muitas das vezes, indeterminado de pessoas, como é o caso dos desastres em Mariana, em Brumadinho, essas lesões ambientais. Reconhece também a responsabilidade civil pela perda do tempo livre ou desvio produtivo de consumo, situações, por exemplo, de call center, onde o cidadão acaba por se ver privado de muito tempo, utilizando tempo demasiado para solucionar problemas comezinos que deveriam ser rapidamente solucionados. Nos dias atuais de uma realidade pandêmica, tem se falado em danos sociais ou dano catastrófico. Poderia, por exemplo, o Brasil pleitear uma indenização contra a China em razão de não ter ela tomado medidas de precaução com relação à propagação do coronavírus? São ideias que têm sido fomentadas doutrinariamente, mas ainda não temos um posicionamento pacífico. Há quem esteja advogando o surgimento desses novos danos e o reconhecimento do dever de indenizar, mas tem se esbarrado muito na prova do nexo causal. E é exatamente nesta linha que eu os convido a continuarmos refletindo nas videoaulas seguintes, envolvendo em especial a atuação dos médicos em procedimentos de reprodução assistida ou procedimentos que envolvam intervenções cirúrgicas para que se tenha a realização de métodos contraceptivos. Como compatibilizar a atuação do médico, o dever de informar e de muitas vezes indenizar por procedimentos cujo resultado nem sempre está no seu âmbito de administração. É exatamente neste ponto, entendo eu, que a bioética tem muito a contribuir no âmbito da responsabilidade civil médica, que pode ser reconhecida por frustrar aqueles que procuram desenvolver planos para ampliar a sua família. Então, há uma ligação umbilical no âmbito do direito das famílias, das sucessões, com a temática da responsabilidade civil médica e a observância dos ditames de bioética. Por isso, aguardo os colegas para os diálogos nos vídeos futuros envolvendo temas ligados à nossa disciplina, que serão dialogados durante a semana. Por ora, agradeço-lhes a atenção, desejo-lhes bons estudos e até logo!